aos nossos internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fanequiço Podcast, diretamente da cidade que o frio sente-se muito bem acomodado aqui, a cidade de Lixinga. E, como vem, hoje temos um convidado muito especial, que desde já agradeço pelo tempo. É um prazer e uma honra tê-lo no nosso programa, no nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre algumas dúvidas que os internautas têm. Vamos abrir um espaço onde todos vamos interagir para tirarmos algumas dúvidas sobre muita coisa, desde a sociedade, a juventude, a democracia, a governança, até a economia. Essas coisas que nós acreditamos que é momento de refletir. E vocês sabem, a nossa publicidade já dizia, vamos estar com o nosso professor Severino Guenha. Eu sei que estão ansiosos e antes de eu dar a palavra ao nosso convidado, ao nosso professor, gostaria que partilhassem a live, porque a conversa vai ser mesmo interessante, jovial, com conteúdo que agrega valor a todos nós. Professor? Então, você quer me submeter a um interrogatório de todos esses malucos de internautas que te seguem, não é? Não, professor, este não será um interrogatório, será uma conversa muito aberta, porque todos estes que estão a nos assistir aí na sua tela têm dúvidas. E sabe o que dizem de si? Dizem que eu sou um grande pensador. Eu confirmo também. E até tens fãs, já? Sim, mas tu sabes que um dos grandes defeitos daqueles que pensam é também terem dúvidas. E por isso não saberem responder a dúvidas dos outros. Então isto vai ser dúvidas sobre dúvidas, ou dúvidas contra dúvidas, não é? Mas vamos ter fé, vamos dar benefício à dúvida. Vamos a isso, vamos lá. Para começar. Aquilo que eu não souber responder, então eu vou reenviar isso aos internautas, eles mesmos, vais ver, vão ter melhores respostas do que eu. Oh, humildade do nosso professor. Mas para já, como eu disse, vamos conversar sobre a sociedade, a juventude, a democracia, a governança e a economia. Tudo isso. Tudo isto no meio da nossa Vamos conversa. acabar isso hoje ainda, não é? Não sei, mas acredito que sim. Acredito que sim. Mas para já, em Moçambique, nós temos ouvido falar muito sobre a democracia. Existe mesmo? Sabes, a pergunta que tu fazes tem implícita uma negação da existência da democracia no nosso país. Quando tu perguntas, existe mesmo a democracia, já estás a dizer que a democracia não existe, né? E esta afirmação é grave. É grave por duas razões. É grave porque é verdadeiro e é grave porque nós somos céticos em relação à democracia do nosso país. A gente pode pôr a questão da maneira seguinte: o que é que temos que fazer para fazer com que este engodo, este início de democracia que começamos há 30 anos, possa crescer e possa chegar a um nível de maturidade que valorize o seu nome, que corresponda ao nome que porta. Democracias quer dizer que o povo, de fato, esteja no poder e que o governe. Mas esta questão não é simplesmente de Moçambique. Neste momento, o Trump está a dar show, não é? Sem dúvida. E o que ele está a fazer, muito dificilmente se pode considerar democrático. Quando se manda fechar uma universidade como Harvard, que é a maior universidade do mundo, porque não mandou fechar, mandou expulsar estrangeiros. Sim. E diminuiu as subvenções, porque supostamente os estudantes tomaram posição frente a um genocídio em curso na Palestina. A gente pode perguntar-se, de facto, estamos num sistema de liberdades, porque a democracia, digamos assim, moderna, ela nasceu com o liberalismo. E o liberalismo quer dizer, primeiro, liberdades políticas e depois liberdades económicas. Mas também quer dizer a existência de um quadro jurídico não simplesmente interno a cada país, que nós chamamos de separação de poderes, que nós chamamos de instituições que conseguem contrabalançar o executivo através
do legislativo e do judiciário, mas a democracia quer dizer também o reconhecimento de leis que regem a relação internacional entre os povos. Quando você tem um governo, um presidente, uma administração que diz que vai ocupar o Canadá, o Panamá, que vai ocupar, o que ia ocupar mais a Groenlândia, ou que aumenta taxas de maneira considerável na metade do mundo, vai contra todos os princípios de direito internacional. De um lado quer acabar a guerra da Rússia, mas diz a Ucrânia que quer ficar com todos os recursos. Do outro lado apoia indiscriminadamente o massacre que se estima em Israel. Manda embora os imigrantes dos países vizinhos para vir buscar boers na África do Sul, numa manifestação clara de uma racialização da política e de um supremacismo racial. Você pode perguntar-se se estamos numa democracia, mas essa pergunta você não faria para os Estados Unidos. Não. Você poderia perguntar, estamos mesmo numa democracia? Então essa pergunta você não faria, então você faz para Moçambique. Isto para dizer que a democracia nunca é um sistema concluído. A democracia nasce e tem que crescer, mas ela nunca chega a uma maturação definitiva. Não é como uma fruta que a gente depois diz que ela está concluída, a gente pode colhê-la. Porque até os países que nasceram já democráticos e têm uma democracia experimentada, também caem neste tipo de, digamos assim, quase... nem sei como classificar isto, mas é mais ridículo do que outra coisa. Mas também mostra a impotência que os contrapesos têm numa sociedade como a americana, porque o excesso que nós vemos nos nossos países em relação a partidos ou a governantes, encontramos também em países com uma maturidade democrática que, em princípio, deveria ser consolidada. Então, nunca há uma democracia que chegou à sua maturação definitiva. É um processo que tem que ir amadurecendo, mas nunca fica maduro porque o perigo de regredir também existe, já sempre presente. O que fica para nós, como moçambicanos, é que nós, há 30 anos atrás, começamos com um processo de democracia, aceitamos o multipartidarismo, em teoria fizemos a separação de poderes, na prática esta separação de poderes, esta despartidização do Estado, esta transparência na tomada de decisões públicas, a existência de um Parlamento que legifera com conhecimento de causa e que é representativo ou representante das comunidades e do interesse delas, estão muito aquém da realidade. Mas eu não diria que não existe democracia. Eu diria que começamos um processo e que cabe a nós todos, a minha geração, que está a chegar no fim, mas a vossa geração, imagino a maior parte dos internautas, de fazer com que ela cresça e chegue a um, digamos assim, a um estádio em que possamos dizer que é democracia. Mas a primeira condição é que a pergunta não se faça assim. A primeira condição é que vocês acreditem que entramos num período de democracia que é ainda muito baixo, que tem que amadurecer, e esse amadurecimento só vai ser possível se nós dermos o melhor de cada um de nós para que isso possa acontecer. É nesta dúvida de como fazer que acabamos, como jovens, fazendo essa questão. Existe democracia? Porque nós jovens somos mais elétricos, posso usar, somos mais fervorosos, diferentemente da vossa geração, são mais calmos, tranquilos. E nós precisamos, para um crescimento, seja o que for o nosso país, do fervor dos jovens, da energia que vocês têm, que nós já não temos. Eu agora estava a subir as escadas e a gente começa a sentir problemas nos ossos, etc. Essa energia já não tenho, essa força que vocês têm eu já não tenho. Agora é preciso saber canalizá-la, a força. Porque uma força bem usada, bem utilizada, bem concatenada, ela pode produzir milagres. Quando ela fica adormecida, é um desperdício enorme. Mal encanelada, ela pode conduzir à confusão e a questões que são contrárias àquilo que se pretende alcançar. Então, precisamos dessa energia vossa, precisamos que ela seja encanelada, precisamos que ela se meta em movimento com objetivos claros. Objetivos claros são objetivos de todos nós.
Eu costumo sempre dizer e repetir, Moçambique tem 33 milhões de habitantes e toda ação social, política, em prol da democracia, do melhoramento das pessoas, só ganha o seu sentido profundo quando ela é realizada em prol de todos nós. E quando nós fazemos alguma coisa para uma pessoa, para um grupo, para um partido, para uma governação e etc., estamos a trair o grande ideal da moçambicanidade que herdamos daqueles que deram o melhor de si para que fôssemos independentes hoje. Professor, acha que a nossa juventude moçambicana em particular está suficientemente politizada ou informada acerca destes assuntos que todos nós estamos aqui? Olha, infelizmente, nós ainda não conseguimos permitir que todos os jovens tivessem acesso nem à formação, nem à informação, que são os dois elementos principais para que uma participação cívica, quer dizer, numa sociedade democrática, seja possível. Nós não estamos a conseguir, ou melhor, estamos a fazer caminhos brandos, não suficientemente fortes para potenciar em termos de formação a nossa juventude, para dar-lhe oportunidades, dar-lhe força, dar-lhes conhecimento, para que eles possam participar, que não é simplesmente no debate de ideias, mas na construção mesmo social e económica do país. A culpa não é de uma pessoa, de um grupo, de um partido, porque isso é fácil demais. A verdade é que o histórico de Moçambique faz com que a gente chegue à independência em 75 com mais de 95% de analfabetismo. Os países vizinhos, países francófonos mais longe, tinham um nível de formação, de educação, de longe maior do que aquilo que tínhamos nós. Nós éramos governados por um Portugal que era fascista, mas um Portugal que tinha mais de 50% de analfabetismo até 74, 75. Nós herdamos estas deficiências do nosso colonizador. Em segundo lugar, nós ficamos independentes em 75 e em 75, já em dezembro, estávamos numa nova guerra, que durou 16 anos. E essa guerra não a provocamos, foi uma invasão da Rodésia, e isso foi se prolongando com o tempo, e passamos 16 anos nisto. Depois de 10 anos de guerra de libertação, 16 anos de guerra interna, que interna só tinha o nome, porque veio de fora, mas destruiu infraestruturas, destruiu escolas, não permitiu, isso é importante, que o país dedicasse o principal das suas energias à educação, à saúde, a infraestruturas e etc. E obrigou o país a uma economia de guerra, quer dizer, a dedicar boa parte dos seus filhos, das suas inteligências, dos seus recursos, a combaterem-se reciprocamente. E os que fizeram isto, fizeram muito malandramente isso. Os ocidentais muitas vezes têm feito, obrigam-nos, os pretos que lutem entre eles, nós vamos tirando os recursos. Isso já começou desde sempre, então continua ainda hoje. Né? Então, nós passamos anos de desafio neste tipo de sistema. Depois disso, conseguimos uma paz frágil, porque a cada ciclo de eleições tínhamos uma nova violência, que se perpetuou e que atingiu o apogeu com os conflitos que começaram no mês de outubro e só terminaram 2 meses atrás. Terminaram de uma maneira aparente, porque as contradições e os problemas continuam a nortear o nosso país. Então, quero dizer que houve um esforço do 8 de março, de abrir escolas, dar educação. Aqui no Niassa vieram muitos professores de outras províncias e foram para Lixinga, mas para o interior da província, de maneira que esta educação se expandisse para todos nós. Agora, era muito difícil conjugar esta massificação da educação, é o gergo que se utilizou na expansão da rede escolar, com uma qualidade inerente. E, à medida que fomos crescendo, ficamos na qualidade e numa má qualidade, na quantidade e numa má quantidade, porque as infraestruturas, as escolas, a formação dos professores, não tivemos condições para melhorá-las muito. E a qualidade foi praticamente preteritada. Hoje temos muitos jovens que vão à escola, que saem até com o 12º ano, e com uma formação
que é aquém daquilo que deviam ter em relação ao diploma que obtêm. Temos universidades também, massificamos as instituições, mas elas são subejamente fracas e não dão a formação pungente que um estudante de universidade devia ter. Por outro lado, temos a questão da informação. A informação que eles obtêm não é suficiente. Há muita gente no país sem eletricidade, sem rede escolar, os jornais custam, os telemóveis custam, e então tudo isso são deficiências que nós temos como país. Mas que temos que fazer uma análise da história do nosso país com um pouco de objetividade e não cair muitas vezes na facilidade com que os jovens caem de encontrar culpados, de encontrar responsáveis. Quando nós fizemos os acordos de paz de Roma e nós enveredamos pelo sistema multipartidário, de facto é uma coisa grave que começou. É que aquele esforço que se fez, mesmo durante a guerra de 16 anos, de manter o contrato social com a população, esse esforço falhou. A certa altura, nós deixamos de pensar que éramos 33 milhões, deixamos de pensar que éramos de Roma Maputo, deixamos de pensar que os pobres faziam parte da nossa sociedade, que as nossas mães faziam parte da nossa sociedade, e criamos oligarquias que se aproveitavam até da fraqueza do conhecimento de muitos para fazer falcatruas. E isto levou a últimos dos desastres que tivemos, que foram estas manifestações, que eram uma manifestação de um descontentamento generalizado da população. Independentemente das forças políticas, ficou claro que havia um descontentamento profundo. Estamos aqui hoje a tentar recusar isto. E é preciso recusar a sociedade. É preciso recusar o país. E é preciso repensar nas reformas, nas transformações que temos que ter para mantermos-nos como país e para virarmos direção. Eu costumo dizer que quando você entra num semáforo numa grande cidade, você tem que olhar bem para sair, quando tem uma rotunda, para as saídas. E uma vez nós sentamos na rotunda, vimos um D, mas era de dolarcracia, não era de democracia. E viramos na dolarcracia. E a dolarcracia levou com que cada um de nós pensasse que o mais importante era buscar e acumular os dólares para si mesmo, esquecendo-se do pacto social. O que nós temos que fazer agora é voltar à rotunda. Muitas vezes, para voltar à rotunda, como aquilo é a direção única, né? Sim. Você tem que dar uma volta muito grande. Sentido único. Voltar à rotunda para não cair na dolarcracia e voltar à democracia. E a democracia significa não simplesmente o governo do povo, porque o povo elege e participa em pleitos eleitorais, significa que o povo beneficia não do direito a votar, mas de todos os bens sociais, poucos ou muitos que sejam, que o país consegue angariar. Traduzindo isto em outras palavras, nós temos gás, temos petróleo, temos riquezas naturais, nós temos terras, é preciso que nós nos integremos todos a cultivar a terra, tirar benefício da terra, é preciso que paguemos os impostos e que sejam investidos nos lugares onde as populações mais precisam, é preciso que façamos a exploração de recursos, mas que os bens ou os resultados dessa exploração de recursos seja distribuído de maneira equa para todos nós. Nós precisamos, neste momento, fazer duas reformas fundamentais, uma do Estado e outra da economia. E quer uma, quer outra, tem que ter como objetivo restabelecer uma verdadeira democracia e restabelecer, eu não diria democracia, mas o pacto social, o contrato social. Os nossos internautas acredito que conseguem perceber a profundidade da nossa conversa. E eu acredito que, em termos de informação, o nosso país, nos últimos tempos, tem se beneficiado, pelo menos nas zonas urbanas, do uso das tecnologias. E quem investiga mais é possível ter mais informações e alimentar a mente daquilo que... Tu sabes que a existência dos meios de comunicação social, das redes sociais,
são benéficas na medida que abrem espaço de palavra e de participação ao maior número. Sim. Mas também abrem um espaço de participação para que inverdades possam penetrar, digamos assim, na esfera da comunicação. Ora, para fazer a destrinça, fazer a separação e saber o que eu tenho que escolher entre a gama de informações que me chegam, eu preciso de uma formação adequada para não cair em erros. Há um documentário que foi feito, chamado Cambridge Analytica. Vocês estão nas redes sociais, se uma vez encontrarem esse documentário na Netflix, vão ver. De como, através das redes sociais, se manipulam milhões de pessoas. Há informações forjadas, criadas, para enganar pessoas, até levar pessoas a estarem umas contra as outras, num país, numa nação. Isso não é uma ilação, não é uma reflexão, mas é um facto que é conhecido e sabido muito bem. Você vê como, voltamos a Trump, usa as redes sociais. Sim. O uso que as redes sociais, que ele e Elon Musk fazem, quando você chama Zelensky e o humilha publicamente na Casa Branca, você está a usar redes sociais, mas para fazer o quê? Quando você chama agora o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e tenta ali, afinal você já tinha tudo bem conectado, para tentar contradizê-lo, ridicularizar. O que você está a fazer? Mas ao mesmo tempo você vê, na guerra de Israel e da Palestina, Israel faz tudo para não dar acesso da informação àqueles que tentam mostrar a sociedade como ela é. Mas Israel comunica. A mesma coisa na guerra da Rússia. É por isso que se fala guerra de informação. Quer dizer, nós entramos num momento em que não chega a ouvir, é preciso saber, fazer a destrinça entre aquilo que merece ser ouvido, aquilo que rima para chegarmos à compreensão da verdade do país e do mundo. E isto exige formação. E quando os jovens não têm informação, muitas vezes transformam opiniões em verdades. Transformam o que vocês chamam fake news em verdades. E há agências, pessoas, grupos especializadas a venderem más informações, a enganar a nossa população. Por isso mesmo que, uma vez mais, eu volto a dizer o que disse antes, formação e informação têm que ser conjugados juntos. Muita informação com pouca formação não dão informação, desencaminham os nossos ouvidos a acreditarem em coisas que não têm nada de verdade. Fica perigoso. Extremamente perigoso. Professor, ao longo, está bem atento aqui à conversa, falamos, aliás, falou, e tem uma dúvida de alguns internautas e perguntavam o que acha que se aprendeu com as manifestações hoje eleitorais em Moçambique, nessas últimas eleições, do seu ponto de vista. Aliás, qual é a lição que pode se tirar disso? Veja que o país parou só com a rede social. Só com a rede social, saía o comunicado e todos paravam. O que pode se aprender com isso? Pode-se aprender a força que as redes sociais têm, o elemento de comunicação tem no mundo. Eu estava a dizer antes, se você ver Cambridge Analytica, em países como os Estados Unidos, nas eleições que levaram o Trump ao primeiro mandato, as eleições que levaram o Bush filho, já que agora nos Estados Unidos já Bush pai, Bush filho, só falta o Bush Espírito Santo, né? Já que temos tantos Bushes ali assim. Na eleição do Bush filho, também acusaram a Rússia de interferir nas eleições nos Estados Unidos. Você imagina, se interfere nas eleições nos Estados Unidos, que são aqueles que dominam a tecnologia toda, o que não acontecerá no nosso tipo de eleições? Então, quero dizer, há um reconhecimento tácito que temos que ter, é que as redes sociais, mais do que a quarta força, como eram a informação, tornou-se quase uma primeira força. Ou pelo menos que luta lado a lado, taco a taco, com aquilo que era a primeira força. E estas redes sociais têm que ser adomesticadas, não no sentido de ser controladas por uma pessoa ou outra, mas a única maneira de domesticar
é que os internautas, aqueles que seguem os nossos debates, tenham grande capacidade de distinção, uma vez mais, entre aquilo que é verdade e aquilo que é falso. A terceira coisa que aprendemos é que é um instrumento político extremamente forte. E é aquilo que aconteceu em Moçambique, que era um instrumento de mobilização muito forte. E é preciso que aprendamos a utilizar isto para fazer coisas boas. Hoje é domingo. E a televisão Miramar e outras redes falam de... vão à missa, fazem pregações, etc, etc. Sim. Coisas boas que podemos fazer com as redes sociais. Nós podemos nos mobilizar um dia na cidade de Lixinga para dizer assim, olha, a nossa cidade está suja, vamos fazer a limpeza. Amigos, em vez de estarmos cada um no seu lugar, por que nos metamos juntos a fazer startups? Sim. Quem é o jovem que sabe fazer isto mais aquilo? Como é que nos juntamos para fazer aquela coisa do útil? Quer dizer, como domesticar e fazer nossas redes sociais e fazer delas um instrumento de transformação a nosso próprio benefício. Até agora elas foram extremamente úteis na mobilização contra um sistema. Havia um sistema a combater, fomos capazes de usar as redes sociais para fazer essa mobilização. E isso demonstra a força que elas têm e a força política que elas podem ter. Agora que aprendemos isso, o que é que vamos fazer com elas daqui para frente? Quando foi a Covid-19, eu lembro-me que eu era o presidente do Conselho de Reitores, os meus filhos estavam na Suíça, disseram-me assim, olha, já não vamos às aulas porque a universidade fechou. A minha pergunta foi o que vai acontecer agora? Se a universidade mandou fechar, vamos ter as aulas online. Eu perguntei como é que isso funcionava. Online. E eles mandaram-me informações e nós começamos na UDM e, a partir de lá, em todas as universidades, a dar aulas online. Os estudantes não podiam chegar à universidade porque não podiam sair de casa, estávamos no distanciamento social, e nós transformamos as redes sociais num instrumento pedagógico de educação. Transformamos as redes sociais num elemento de aprendizagem. Você pega numa província como Nampula, como Niassa, ela é grande, os meios de transporte em todo o Moçambique são o que são. Se você abre universidades em Lixinga, você não consegue fazer com que todos os estudantes de Niassa consigam chegar a Lixinga e tenham condições de seguir aulas. Há coisas que podemos aprender com as redes sociais. Nós podemos dar aulas a partir das redes sociais. Eu posso estar em Maputo a ensinar aqui. Sim. Outro professor pode estar na Beira a ensinar aqui. Um pode estar em Lixinga a ensinar em Quamba. Quer dizer que nós temos que aprender a fazer uso das redes sociais para coisas mobilizadoras com utilidade social. Não estou a dizer que as manifestações não tiveram utilidade social. Estou a dizer que não podem ser simplesmente instrumentos de mobilização para reivindicações contra um sistema, podem ser elementos de mobilização para despoletar as energias que temos ou catapultar as energias presentes para juntos fazermos coisas que podem ajudar a transformar o nosso país. Há experiências que outras partes de Niassa têm e outras não têm. Há experiências que outras partes de Moçambique têm, outras não têm. Há experiências que outras partes da África têm e outras não têm. A gente pode partilhar, a gente pode chegar ao conhecimento. Nós temos até programas educativos que temos aqui nas redes sociais. Então é preciso reorientarmos isto para despoletar esta energia nos jovens, para catapultar aquela que já existe e muitas vezes está adormecida, não transformar as redes sociais num instrumento simplesmente de reivindicação, de revolta, de manifestações, mas de reconstrução do tecido social que nós precisamos de reconstruir em Moçambique neste momento. Mas quem seria primeiro a fazer isso? Não me perguntes, a nossa Constituição não diz que há uma pessoa que tem que despoletar as redes sociais. Está escrito aonde isso? Não existe. Não existe, quer dizer, cada um de nós, lá onde está. Eu estava a falar contigo antes, por causa do lugar onde você está. Sim. Eu perguntei, você consegue manter este lugar? Como eu conheço? Você disse-me que são anos de luta. Sim. Alguém veio ter contigo e disse, és tu que tens que fazer isto? Não. Ou tu decidiste que tinhas que fazer? Decidi. É o que cada jovem tem que fazer. O que é que eu posso fazer lá onde está? Qual é a energia que tenho que meter? Eu preciso de um amigo, de um colega, preciso de um apoio. Meter energias e ter em consciência que nós temos um país a construir, temos uma vida para nós, para os nossos pais, para os nossos filhos, e ninguém tem que fazer isso para nós. O Bill Gates não inventou o computador
Nem na universidade, nem no escritório. Não beneficiou de nenhum presidente, nenhuma universidade. Foi na garagem do pai dele. A história com Steve Jobs, etc, etc. Os jovens sabem tudo isso. Então, as grandes ideias nascem nas nossas cabeças. E nós temos ideias nas cabeças. O grande problema é como fazer e lutar para transformar as nossas ideias em realidade. E tu mesmo és um exemplo de alguém que pegou naquilo que eram ideias, acreditou nelas, acreditou em si e disse, eu vou para frente. A gente apanha pancadas, apanha porrada, mas quando a gente acredita em alguma coisa, a gente vai para frente e se consegue o sucesso que estás a alcançar. E hoje dinamizas, mobilizas, interligas jovens, interligas menos jovens do que eu com os mais jovens, para poderem discutir e para encontrarem caminhos para podermos irmos para frente como país. Não há de haver nenhum milagre. Sim. Sabes qual é uma das diferenças entre os europeus e americanos e nós? Qual é, professor? Você já viu os filmes de cowboy? Sim. Você viu? Sim. Aqueles filmes começam sempre com cavalos, pistolas, xerifes, mas aquilo que é interessante naqueles filmes é que você vê gente a chegar, eram os imigrantes europeus, numa povoação onde não havia ninguém, já que eles consideravam que os índios não eram ninguém, né? Quando havia índios era terra de ninguém. Sim. O que é impressionante é que eles chegavam lá com as carroças deles, ocupavam um espaço e começavam a juntar-se para construir as casas, a escola, as igrejas, o hospital, e de repente a cidade começava a crescer. Eles não esperaram por nenhum Estado, não esperaram por nenhum FMI, nenhum Banco Mundial. Essa é a dica. Foi assim que nasceram esse grande país que são os Estados Unidos. Então aqui, se nós continuarmos a ficar à espera do governo, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O dinheiro não tem meios. Quando o dinheiro vem do FMI, Banco Mundial, eles dizem que é uma doação, mas é dívida. É para nos criar problemas no futuro. O governo tem a força que tem. O nosso Estado está perpetrado de gente, muitas vezes mais interessada nelas próprias do que no país. Vamos ficar à espera disso. Nós temos que criar condições para nós próprios. Temos que nos unir, temos que trocar informações, temos que podemos fazer. Vamos pegar nos filmes de cowboys. Não olhe para as pistolas, não olhe para os xerifes. Olhe para a gente que chega, homens, mulheres e crianças, ocupam um espaço e do nada vão abater árvores, cortar árvores e começar a construir casas e de repente começam a nascer casas, habitações, começam a nascer escolas, restaurantes, hospitais. Quer dizer, eles acreditam neles próprios. O que nós temos que fazer é acreditar em nós mesmos, não ficarmos à espera que alguém nos traga resultado. Esta ladainha que a gente ouve sempre, os jovens não têm emprego, porque o Estado não dá emprego. Onde é que o Estado tem emprego? Quem é que vai dar esse emprego? Nós temos que inventar o trabalho. Nós temos que começar a pensar que aqueles que ficam à espera de que as soluções caiam do céu, vão ficar desesperados, ficar tristes e frustrados toda a vida deles. É preciso encontrar soluções. Soluções em nós. E isto é um aspecto cultural. Culturalmente, aqueles que tu vês lá do outro lado não ficam à espera de soluções. Quando dizem que a América é país de oportunidades, mas é um país também do self-made man. Sim. É que o homem se faz a ele próprio. Nós temos que encontrar soluções aos problemas que temos pela frente. Não ficar à espera que alguém faça as coisas por nós. Falando de soluções, oportunidades, temos muita gente, muitos jovens que saem das universidades e dizem que estão atrás de oportunidades, estas que não aparecem. Tu disseste aqui, professor, e há um pensamento, professor. Na infância, eu me lembro, na infância assim, os meus pais diziam que tem que ir para a escola para ser alguém. E a motivação era aquela, ir à escola para ser alguém. Depois de chegar a fazer o nível médio, diziam que tens que ir para a faculdade para melhorar o teu know-how, né? Dizem isso, para teres um bom trabalho ou bom emprego. Fomos à universidade e saímos da universidade. Depois já nos dizem a verdade. Agora tens que concorrer. E quando vamos concorrer, não ganhamos.
é aí onde entra a frustração da juventude. Será que a abordagem no início falhou? Para nós, a semente, porque a semente, do nosso ponto de vista, era ir à escola para ser alguém, ser alguém para nós é ter oportunidade, até capacidade financeira. Não sei se faço perceber o que eu quero dizer, ou os outros querem dizer. Essa era a cultura que nós herdamos já no tempo colonial. Tu sabes o que era Moçambique, não é? Moçambique era os caminhos de ferros. Moçambique, a maior empresa, ainda hoje, Moçambique são os caminhos de ferro. Foram os caminhos de ferros que até criaram a DETA, que é o antigo nome da LEM. Né? E por que os caminhos de ferro eram importantes? Porque nós fornecíamos, tínhamos portos, éramos lugar de passagem para aquilo que são os 3 corredores hoje, né? Sim. O corredor de Maputo, da Beira, e o corredor de Nampula, ou de Nacala. Nós, a maior infraestrutura que existia no país eram os caminhos de ferro. E quem entrava a trabalhar nestas grandes companhias tinha 2 coisas. Tinha melhor salário, tinha estabilidade econômica e tinha possibilidades de progressão na vida e um reconhecimento social. Este sistema ainda vale na Alemanha hoje. Quem trabalha na Alemanha no Estado é considerado como alguém com um trabalho fixo, com prosperidade para ir para frente. Eu vou voltar a dar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2 coisas que têm que nos ajudar a perceber. É que o liberalismo, ou o neoliberalismo, eu costumo chamar o ultraliberalismo, entrou a dizer que o mais importante são as liberdades dos indivíduos. E a partir da liberdade dos indivíduos, que eram liberdades políticas e democráticas, era a liberdade de empreender. E a pouco e pouco começou-se a dizer que para que uma economia cresça e seja rentável, é preciso que sejam os privados a empreender. Então a diminuição do Estado começou a diminuir, a diminuição ou a capacidade de empregabilidade do Estado começou a diminuir e começou a crescer o setor privado. Olha para os Estados Unidos. Quem são os mais ricos? Privado. Os trabalhadores do Estado são funcionários que ganham pouco. Sim. Ganham para viver no cotidiano. Mas os verdadeiros ricos são o Jordan, porque jogou basquete, era Michael Jackson, porque cantava bem, mas é o Bill Gates, porque a Microsoft, porque empreendeu, é o Elon Musk, porque é um grande empreendedor. Se tu olhas para a revista Forbes, os 100 mais ricos do mundo, olha para os Estados Unidos, nenhum deles trabalha para o Estado. Sim. Então quer dizer que a ideia de que o Estado é garantia também deixou de existir, porque as políticas que o FMI e o Banco Mundial impôs a Moçambique foi diminuir o poder do Estado. Se você olha o que está a acontecer em Moçambique, o Estado é o maior empregador, mas boa parte do orçamento do Estado passa para os empregados do Estado. Professores, médicos dos hospitais públicos, funcionários, etc. O que está a dizer o FMI? Está a dizer que precisa diminuir. Sim. Então, esses jovens que estão na escola, que estão a sair, querem entrar num Estado que não tem dinheiro e que é obrigado a diminuir os funcionários. Caos. Não funciona. Caos. Quer dizer, não funciona. Vamos fabricar descontentes. Então é preciso começar a dizer, vocês vão à escola para aprender, para ter iniciativas, para serem criadores, para abrir novas vias. Vocês não vão para a escola para serem funcionários do Estado. É para aprenderem a criar. Tenho 2 filhos. Vou falar da minha família. Primeiro um rapaz, muito inteligente, quase com melhor capacidade de elaboração que a irmã, mas o meu filho não foi grande coisa à escola. Sim. Lutamos com ele, eu sou professor, eu sou doutor, então eu gostaria que meu filho fosse doutor, etc, etc. A realidade da vida mostra-nos coisas contrárias. Eu fiquei muito triste, fiquei abatido, quando vi que meu filho não queria seguir o mesmo caminho que segui eu. Minha filha agora vai entrar num doutoramento, então eu dizia, este é o caminho que queríamos. A mãe deles é doutora também. Sim. Então, para os pais, entrar no Estado é o orgulho de ter um filho formado, como dizemos sempre, mas também é a ideia que quando eles forem formados vão ter uma garantia. Sabe o que é que faz meu filho? Não. Meu filho tem uma startup, ele e a mulher dele. Eram namorados, viveram juntos,
E um dia disseram, as vossas contas seriam mais fáceis se vocês estivessem juntos, Sim. em vez de serem donos de uma startup e serem simplesmente conviventes. E o meu telefone na mão diz, vamos casar. Sim. Assim, tá bom, ok. Sim. E lá casou meu filho. O meu filho não me pede dinheiro. O meu filho é independente, é autônomo. E com uma startup. Não foi à universidade, mas ele é mais independente economicamente do que a minha filha que se faz doutoramento. Yeah. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que não quero dizer que os nossos tenham todos que inventar startups, nem todos temos a mesma energia, Sim. as mesmas possibilidades. Sim. Não quero dizer que não têm que pensar em encontrar um lugar formal, mas aquilo que vai despoletar novas energias para o país e para a nossa sociedade, para a nossa cultura, é começarmos a pensar que nós aprendemos para saber e para usar o nosso saber para transformar a nossa relação com os outros e com o mundo. Não é para sermos funcionários públicos, não é para isso. E os mais capazes, os mais inteligentes, esses têm que criar coisas novas. É verdade que o quadro moçambicano não se presta muito. A minha luta durante todo este processo das últimas eleições, eu falei muito, eu disse a toda a gente que eu fazia campanha, mas não era candidato. E não fazia campanha para um partido ou para o outro. Fazia campanha porque há ideias, em minha opinião, que deviam ser aplicadas por todo aquele que fosse ao poder, independentemente do partido em questão. Sim, e uma das ideias era esta. Aquele dinheiro do Fundo Soberano, que já começaram a roubar, já está a desaparecer, aquele dinheiro do Fundo Soberano devia necessariamente ser metido para ajudar os jovens, para catapultá-los. Nós devíamos apostar mais em apostar nesses jovens. Os jovens têm muitas ideias. Vimos jovens que inventam drones nos quarteirões, vimos jovens que fazem coisas milagrosas, não sabemos o que fazer com eles. E continuamos com universidades que ensinam coisas que nem estão adequadas às necessidades nem das províncias nem do país. Há uma reforma que tem que ser feita na nossa maneira de pensar a universidade. Há, sobretudo, uma coisa que tem que acontecer. Nós temos que acreditar em nós. Nós temos, se nós não acreditarmos em nós, como indivíduos, como juventude, como jovens, mas também como país, não havemos de ir para frente. Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que acreditar que somos capazes de transformar as nossas ideias em alguma coisa de verdadeiro, de real, e que isso pode catapultar as nossas vidas como indivíduos, as nossas famílias, as nossas comunidades e, de consequência, o nosso país. Muita informação. Professor, se permite, eu tenho algumas dúvidas. Não vou chamar de questão porque é uma conversa. Bem disse, professor, né? Não está num julgamento. Espero. Mas algumas dúvidas. Não há polícias lá fora para me prender depois, né? Não há polícia. Tem um internauta aqui que também admira bastante. Ele está, neste exato momento, se a memória não me falha, a residir em Portugal. E ele questiona, onde está o comentário? O Chafim Braga. Ele pergunta, é mesmo ligado à questão da democracia, né? Ele perguntava, Fernão, fugiu-me aqui a questão do Braga. Peço para voltar, para encaminhar, como disse, estamos numa conversa. Ele perguntou sobre um assunto não menos importante. Qual é a dúvida do Braga, do Chafim? Peço que encaminhe de novo, não consigo ver. Mas ele perguntava sobre... Já? Ok. Está bem. Está aqui. Ele diz que é sempre um grande aprendizado ouvir o professor Ng'uenha discernir sobre várias questões do país. Em Moçambique, após 3 décadas de democracia ou tentativas democráticas, como avalia o estado atual da democracia? Há sinais de consolidação ou retrocesso? Eu acho que tem respondido essa questão. Já. Mas eu volto a dizer uma coisa. Pega no Trump. Os Estados Unidos fundaram-se como um país democrático. Estamos em pleno século XVIII. Agora estamos no século XXI. E o que estamos a ver nos Estados Unidos tem tudo menos cara de democracia.
A França diz que é um país que se constituiu no século VI, na época de um certo rei que chamava-se Clovis. Quando você olha para o que está a acontecer na França, as manifestações, ou todos os problemas com Maria Le Pen, que tiveram que meter fora para não participar nas eleições, Sim. ou se você olha para as políticas em volta de Macron e toda a contestação que é em volta dele, você pode se perguntar se esses países, com todos esses anos de democracia, afinal não chegaram a uma maturação. E em Portugal, onde ele está a viver, o nosso internauta que ligou, as últimas eleições fizeram com que o partido de extrema-direita passasse para segundo partido. Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo do presidente desse partido a dizer: vocês sabem por que não há rosas pretas? Porque preta não é uma cor que se cheira, uma coisa assim. Sim. Você tem uma sociedade que se diz democrática e que escolhe como segundo partido xenófobos que, negando a própria história, negando ou esquecendo que os pretos não foram para Portugal, foram os brancos que vieram para a África em primeiro lugar, e que é o resultado da sociedade que eles criaram, multicultural, multirracial, multiétnica, que você tem oriundos de países africanos na Europa, como você tem europeus em África. E a xenofobia que ataca as pessoas, só é possível chegar a este nível de resultado quando a população vota para o indivíduo género. Aconteceu na Alemanha, temos um partido de extrema-direita e a Alemanha é um país que deu os grandes Hegel, Kant, Schelling, Fichte, Mozart, Beethoven, etc, etc. Já nos deu Hitler, já aprendemos isso. Sim. E agora está um dos países mais xenófobos. Então, quer dizer, a gente não pode, em 30 anos, pensar que iríamos catapultar Moçambique para um sistema democrático. É bom que estejamos lá. Estamos a enfrentar dificuldades. O problema não são as dificuldades, é como as resolvemos. Nós podemos tentar resolver, como fizemos com as manifestações, matando-nos, destruindo-nos, como podemos nos meter numa mesa como irmãos, como concidadãos, e encontrarmos um caminho para sairmos disto. Que a nossa democracia tem que crescer, eu disse antes, é um facto. Que temos que melhorar muito, é um facto. E não se trata simplesmente de eleições. A democracia hoje, há uma palavra-chave, é que ela tem que ser social. Se chama democracia social. A democracia significa que as pessoas beneficiam também daquilo que é o avanço socioeconômico do país. Mesmo que a gente participe das eleições, mesmo que elas sejam transparentes, se a elite que governa pode apoderar-se daquilo que é bem de todos para o seu benefício próprio, não há democracia. Democracia não é um processo simplesmente político. Sim, é político, mas se entendermos o político, polis como cidade, é a organização da sociedade, é a redistribuição na sociedade, é a criação de condições para que todos e cada um possa ter condições de vida. Os direitos humanos dizem que temos direito à escola, à vida, não sei o quê, não sei o quê, que todos e cada um tenha estes direitos na própria casa. Isto tem a ver com o esforço que nós metemos na transformação do nosso país, não simplesmente do ponto de vista político, do ponto de vista económico, mas nós só distribuímos quando temos. E é por isso que eu falei da necessidade de empreendermos, de fazer como aqueles cowboys que chegavam e pegavam na terra e a transformavam. Porque quando produzimos riqueza, podemos distribuí-la. Quando você não produz nada, quando você não tem riqueza nenhuma e o pão é pouco, o que acontece é que todos querem comer no mesmo pão e todos começamos a lutar porque o pão é pouco e, no fim de contas, ninguém come o suficiente para a sua fome, mas você tem a certeza que instaura um processo de violência, porque nesta azáfama de todos quererem chegar àquele pouco pão que existe, criam-se injustiças e fazem com que só os mais fortes consigam apoderar-se dele em detrimento dos demais. Professor, fala-nos um pouco sobre a distribuição de recursos naturais no nosso país. Eu sou muito claro nisso. A lei moçambicana diz que a terra é do Estado e tudo aquilo que está no subsolo da terra pertence ao Estado. Isso está até inscrito na nossa Constituição. A minha posição é muito simples. A minha posição é que todos os recursos deviam ser geridos pelo Estado.
em primeiro lugar. E nós temos muitos recursos que são geridos por grupos, por indivíduos. Temos muita gente que é proprietária de minas, proprietária disto e mais daquilo, e que negocia com empresas estrangeiras, como eles entendem, eles pagam alguma coisa ao Estado, mas eles são os proprietários. Você olha em Montepuez, a Rubin Mines pertence a uma empresa estrangeira e pertence a um grupo de moçambicanos. Essas pessoas são certamente ricas. Essas pessoas têm muito dinheiro. Ora, o que nós devíamos fazer é que é verdade que nós, agora estava no aeroporto, vi escrito em qualquer lugar que há de começar a exploração de grafite algures aqui no Niassa. Ouvi ontem no telejornal à noite. No telejornal. Eu ainda quero me informar mais para saber. Quer dizer, tínhamos grafite em Cabo Delgado, temos grafite. A pergunta é verdade que nós não sabemos explorar, nem sabemos transformar isso. Mas quem é o parceiro disso? Quando o parceiro é o indivíduo, estamos a dar espaço a indivíduos para ficarem ricos. Não tem nada contra a riqueza de indivíduos. Mas se o Estado tivesse uma política diferente e dissesse que ela é detentora desses recursos minerais que temos e ela tem que negociar também o melhor preço possível para a expansão desses recursos, o bolo que o Estado teria seria muito maior e elas teriam em condições de tentar criar uma política nacional que permitisse alavancar as condições de vida dos moçambicanos. Por isso, isto começou, desde que começou, penso que na época do presidente Guebuza, quando começaram as concessões às empresas estrangeiras para fazer a exploração de recursos naturais, talvez tinha começado até com Chissano. A verdade é que a política que se introduziu em Moçambique nessa altura permitiu que indivíduos pertos, mais próximos do poder ou do partido, ficassem detentoras daquilo que, pela Constituição, devia ser de todos e a enriquecer-se de uma maneira extraordinária, ao mesmo tempo que as populações em volta estão a ficar sempre mais na pobreza. E isso explica, em parte, as revoltas que nós vimos nas manifestações, o descontentamento popular quando se há de crescer. É preciso mudarmos alguma lógica nisto. Eu estive na indução do governo, a minha última palavra foi dirigida ao presidente Chapo e eu dizia, eu já nem sou favorável a renegociar os contratos com os estrangeiros, eu sou favorável a nacionalizar tudo aquilo que é parte moçambicana, depois vamos negociar com os estrangeiros, mas que o bolo principal que entra em Moçambique, o Estado tinha que ser senhor dela, não para enriquecer o Estado enquanto indivíduos ou grupo de indivíduos, mas para trazer benefício para o país e para poder redistribuir a nossa população. A melhor redistribuição que tu fazes é com a escola, é com a formação. Sim. Dar instrumentos para que cada moçambicano possa ser empreendedor à sua vez, que possa participar, que possa ajudar o país, através das próprias iniciativas, a sairmos da miséria em que nós vivemos, porque a melhor palavra que se pode... Nós não estamos na pobreza, nós estamos na miséria. A maneira como nós vivemos é um desastre autêntico. E temos que sair disto. E se os recursos naturais podem ser uma alavanca, uma ajuda que nos pode permitir cavalcar e ir um pouco mais em frente, seria uma pena e seria uma perda histórica que nós não aproveitássemos dessa oportunidade para catapultar Moçambique. Muito profundo. Professor, são muitas dúvidas e uma delas é, fala-nos também sobre o conflito em Cabo Delgado. Já vão anos, são guerras e guerras, conflitos. O que significa isso? O que está a falhar, assim, na sua visão, professor? Olha, já falámos muito sobre a guerra de Cabo Delgado, cada um tem uma leitura diferente e diferenciada das próprias razões. Há quem diz, uma das teses, a primeira que chegou era o jihadismo islâmico. A segunda tese que veio era que é uma revolta das populações porque não estão a ser beneficiadas dos recursos que existem. Uma tese que existia era que há conflitos dentro do partido e alguns lutam contra os outros pelo domínio dos recursos. E depois há uma tese que continua a pairar e que não nos abandona. Nós, em 1962, o ano que a Frelimo foi fundada, tivemos uma guerra em África, no Biafra. E essa guerra chamou-se Guerra Tribal.
porque a Biafra queria se proclamar uma república independente. E depois viemos a saber, pelo recurso da história, que no fundo o primeiro é o petróleo. Quer dizer que até foram os franceses na altura que encorajaram a criação desta guerra contra a potência colonial concorrente que era a Grã-Bretanha, mas sobretudo para dividir a Nigéria, porque se considerava um país grande demais para ser metido, digamos assim, ser controlado e ser subordinado. E as guerras não cessaram de incrementar-se no continente africano, no Médio Oriente, lá onde havia recursos, essencialmente recursos de petróleo. Por isso é muito difícil não imaginar que a guerra que nós temos pela frente, não obstante as argumentações que possamos ter, não seja um petro-jihadismo, que no fundo o que está por detrás é o jihadismo, é o petróleo, e que aqueles que são, por força e por capacidade, por potência, manipulam as nossas diferenças religiosas, manipulam as nossas diferenças sociais, manipulam as nossas contradições internas para nos meter na situação em que nós estamos. Houve manifestações de outubro até agora. Sim. Nenhum dia o gás deixou de ser explorado lá em cima, em Cabo Delgado. Sim. Nenhum dia o grafite parou de ser tirado. Sim. Nenhum dia o carvão deixou de ser tirado. O que é que significa isso? Se você olha para a geografia no mundo, você vê a guerra da Líbia, os líbios não têm um governo unificado. Sim. E, entretanto, o petróleo continua a ser extraído. Mataram Gaddafi, deixaram o país na pagaia mais total, entretanto vão tirando o gás. A guerra do Iraque é a mesma coisa. Vai sendo tirado e tirado e tirado. Então, quer dizer que há aqui na política mundo uma maneira... Sabe, a gente devia apelar-se a uma moral política, mas apelar a uma moral política ao mundo ocidental não vale a pena. Eu penso que a palavra moral não faz parte do vocabulário deles. A palavra respeito pelo direito dos povos não faz parte. A única palavra que eles conhecem são interesses. E, em nome desses interesses, eles estão dispostos a fazer tudo. Ora, se nós temos conflitos, se nós temos guerras, não é simplesmente porque eles defendem os próprios conflitos, os nossos interesses provocando conflitos. É porque nós temos feiticeiros dentro da casa que abrem a porta para que o feiticeiro possa entrar. E é exatamente a questão do orgulho e de nacionalismo que deve fazer com que os moçambicanos não aceitem a nenhum preço virar as costas ao bem comum do país e de cada cidadão que é moçambicano, que pode contrapor-se às violências que nós conhecemos em Cabo Delgado. Sabes, eu estava a dizer ontem, ainda estava a falar com alguém ontem, e dizia assim, são 7 ou 8 anos que a guerra de Cabo Delgado prolonga-se, e agora entrou no Niassa, e amanhã corremos o risco que entre em Nampula. E nós vivemos aqui, nós estamos a conversar tranquilamente como se não fosse nada. Nós estamos numa puta ainda mais, estamos longe. Mas isso acontece em próprio Cabo Delgado, em Pemba, você vai aos restaurantes, há pessoas sentadas e tranquilas, não pensam que os irmãos estão a ver em condições desastrosas. Nós estamos-nos a revoltar. Não há em nós uma revolta para dizer que isto não pode acontecer no nosso país. Não há em nós uma determinação de dizer isto tem que acabar e temos que meter todos os meios possíveis. Distraímos-nos lutando uns contra os outros, quando precisaríamos mais do que nunca de estar unidos, fortemente unidos e orientados, não sequer a combater os outros, mas a proteger o nosso espaço. E o nosso espaço não é geográfico. Ele é geográfico porque a geografia é habitada por homens e mulheres. Sim. Crianças, velhos e jovens. Proteger o nosso país significa proteger os nossos cidadãos. E nós não estamos orientados a fazer custo que custar, e digo uma vez mais, não são simplesmente o Estado, mas nós próprios como cidadãos. Vou dar-te um exemplo. Sim. Quando houve o 11 de setembro, sim, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sim. Você lembra-se quantos jovens voluntários sim. foram ao serviço militar porque a nossa terra foi invadida, nós temos que defender. Prioridade número do governo. Nós não estamos, não é governo, jovens, pessoas nos bairros que viviam todos, fora ou dentro das... Nós não nos mobilizamos nem interiormente nem exteriormente para dizer que isto tem que acabar, não pode acontecer. Sabes, nós somos como o Congo agora.
O Congo são anos que há zonas de guerra. Somos como a Líbia, somos como o Iraque, somos como a Síria, onde há uma guerra permanente, de pequena intensidade, aumenta, baixa, mas somos um país em guerra. Somos um país em guerra desde 75. Desde 75, nós somos um país, e esta situação tem que acabar, até porque o maior esforço que o Estado tem que fazer, boa parte do dinheiro que devia servir para as escolas, para a comida, para a estrada, para os hospitais, etc., é metido a comprar armas, porque estamos constantemente em conflitos, temos constantemente que proteger o nosso país. Então, há uma necessidade daqueles que se prezam dizer moçambicanos aprenderem a mudar o seu pânteo axiológico, a sua estrutura de pensamento, priorizar Moçambique e o seu povo, meter toda a energia para defender o nosso espaço nacional e a nossa população, porque é disso que Moçambique é feito, é disso que Moçambique tem que ser feito. Nós devíamos dormir pouco e mal, sim, pensando que há homens e mulheres que não só não comeram, mas têm que ser peregrinos, continuar a correr de um lugar para o outro, porque podem ser atacados. Isto devia ser a preocupação número 1, isto devia ser na pauta de todos os nossos discursos políticos e sociais, isto devia ser a preocupação não só dos políticos, mas também de cada jovem, de cada cidadão moçambicano. Profundo. Professor, a unidade nacional em Moçambique é uma realidade vivida ou é um ideal? Alguém pergunta aqui. Ainda, diz que a unidade nacional em Moçambique é uma realidade vivida ou um ideal? Ainda por concretizar. É uma ideia, um ideal por concretizar. Que fatores têm ameaçado? Algumas perguntas já acaba respondendo. Que fatores têm ameaçado promovendo essa unidade? Olha, as maiores nações da Europa foram criadas no século XIX. Disse que o século XIX foi o século dos grandes nacionalismos. O século XIX uniu a Itália, uniu a Alemanha, deu espaço político de Estado à Polónia e uma série de países aí para o mundo fora. Se você olha, vamos dizer assim, você olha para a Espanha, sim, grande nação que tornou-se grande com Isabel II em 1492, quando Isabel a Católica conseguiu derrotar os chamados mouros e mandou para o sul do Mediterrâneo. A Espanha, se pegarmos essa Espanha aí, do século XV até hoje, ela tem 5 séculos e um quarto de existência. Ainda hoje não resolveu o problema da Catalunha. A Catalunha quer ser independente. Não resolveu o problema dos bascos. Sim. Se você pega na Alemanha, a Alemanha agora está quase concentrada na questão da antiga DDR e antiga RFA. Mas você tem pessoas da Baviera que não se consideram iguais às pessoas de Hamburgo ou de Berlim. Se você pega em países ainda com uma tradição maior, pega na Inglaterra, a questão da Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, da Escócia, continua no meio da mesa. Você pega na França, século VI, de Clovis, você tem os bascos que continuam a dizer que são bascos, não são franceses. Sim. Você tem a Córcega que continua a dizer que somos córcegos, não somos franceses. Sim. E você tem ali, onde está Estrasburgo hoje, a Lorraine, Alsácia e Lorraine, que continuam a dizer que tem uma identidade à parte. Para não chegar na Itália, que se reivindica ao Império Romano. Ainda hoje você tem a Sicília, que não se diz muito italiana, você tem Nápoles, você tem a zona do norte, perto da Alexandria, perto da Áustria. Então você diz assim, mas afinal, com todos esses anos de existência, esses gajos não conseguiram ainda fazer uma unidade nacional. E como é que você quer que nós que temos 50 anos tenhamos uma unidade nacional? Então é isto. Eu costumo dizer assim, há uma expressão que eu uso muitas vezes, já e ainda não. Existe uma unidade nacional. Existe uma unidade nacional no nosso espaço geográfico, na essência de símbolos, na língua que falamos, na identificação que temos com a nossa pequena história, na identificação que temos com alguns valores que cultivamos. Mas vamos ter que continuar a nutrir a unidade nacional,
A unidade nacional é como uma criança que nasce. A criança começa a gatinhar, tu não dizes assim, já cresceu, posso abandonar, não precisa de mim. Quando a criança começa a caminhar, levanta-se e cai, você não diz, não, já começou a andar, não precisa de mim. Você tem que continuar a alimentar. Até os 18, 19 anos, você não é adulto, depende dos seus pais. E mesmo quando é adulto, você continua a depender dos pais. E mesmo quando você é casado, quando tem problemas, ainda vai pedir aos pais para virem ajudar a resolver os seus problemas. E quando você tem filhos, pede a mãe para vir curar as tuas crianças. Quer dizer, é um processo que nunca termina. Então, a unidade nacional é um já e ainda não. Nós somos um país e um povo, mas temos muito que continuar a trabalhar para fazer com que cada moçambicano se sinta unido. Eu vou dar-te um exemplo. Estava a pensar estes dias numa guarda-chuva. Sim. Você, quando está a chover, você tem uma guarda-chuva. Você levanta assim a guarda-chuva, protege-te. Quando você está com a sua esposa e seus filhos, você encostam-te a ti para que a guarda-chuva possa te proteger. Sim. E uma nação é como uma guarda-chuva. Ela tem que cobrir todos os seus próprios filhos. Tem que apertá-los uns com os outros, aquecê-los juntamente uns com os outros. E há muitos perigos. Sim. O perigo é que quando a família cresce, a guarda-chuva pode ficar pequena. Então você tem que aumentar a dimensão da guarda-chuva. Sim. Há perigos se você tem um filho gordo no meio que quer ocupar espaço demais e quer que os outros fiquem lá fora a apanhar chuva. E aí o terceiro perigo é ter uma guarda-chuva que começa a ter furos e a água começa a entrar dentro. Então as pessoas começam a pensar assim, esta guarda-chuva não presta porque a água entra de cima, então correm para ir encontrar uma outra guarda-chuva. Eu não quero unidade nacional porque quero a divisão do país, quero ir para outra nação porque a minha não consegue fazer isso. É por isso que aqueles que têm a guarda-chuva na mão têm uma grande responsabilidade. Alargar a guarda-chuva sempre que a família aumenta, fazer com que nenhum gordo ocupe espaço demais para que os outros não fiquem molhados e ir impedindo que a guarda-chuva tenha furos. O problema é quem são esses que agarram a guarda-chuva. É o Estado. Sim. Não, são as elites. E não são só as elites políticas, são as elites académicas, são as elites intelectuais, são as elites económicas. Quando você tem a guerra que você tem no CTA, sim, você diz que alguma coisa na gestão da nossa coisa, o nosso empresário não está bem. Quando você tem os problemas que você tem na universidade, porque não consegue formar as pessoas, quando você tem críticas sobre o que é que fazem os intelectuais, quer dizer, o que está a falhar não é simplesmente o político, é o político. Sim. Ele tem maior responsabilidade. Mas são os juízes, são os professores, são os académicos, são os médicos, são os empresários. Nós somos aqueles que agarram. A guarda-chuva. E não é só o presidente e os ministros, é a elite de um país que agarra essa guarda-chuva. A guarda-chuva é pesada. Quanto mais ela cresce, porque tem que albergar todos, mais aquilo fica pesado. Então você não mete um fraquinho a agarrar isso. Você não mete um aleijado a agarrar isso. Você não mete um fofinho a agarrar isso. Você precisa de homens e mulheres que agarrem a guarda-chuva com os dois braços. Mas agarrar com os dois braços é capacitar-se a responder aos problemas de todos aqueles que são moçambicanos porque estão embaixo de uma mesma guarda-chuva. E este é o desafio que nós temos. Ir alargando a guarda-chuva, impedir que gordos fiquem ali a querer ocupar todo o espaço e, sobretudo, não permitir que a nossa guarda-chuva seja furada. E este processo, por que é contínuo? Porque em Moçambique éramos 8 milhões em 75, hoje somos 33 milhões. Quer dizer que temos que alargar a guarda-chuva. Sempre. E este processo de alargar a guarda-chuva é contínuo. Sempre. Então a unidade não é uma conquista feita uma vez por todas, é um processo contínuo. Há um pensador chamado Ernest Renan que diz que a nação é o plebiscito cotidiano. Você tem que acordar de manhã e dizer assim: eu estou melhor como moçambicano que membro de uma província, ou vivendo sozinho, ou separado, ou pertencendo a uma outra nação. Isto é o ideal, mas nós tínhamos, como moçambicanos, acordar de manhã e dizer como fazemos para largar a guarda-chuva. O que é que fazemos para impedir que ela tenha furos? O que é que fazemos para impedir que gordos ocupem todo o espaço? E esta função, se é verdade que as elites têm maior responsabilidade,
é uma função de todos, sobretudo dos internautas jovens que nos ouvem. Esta é a vossa função, fazer com que a guarda-chuva cubra a todos. Então a unidade nacional nunca vai ser terminada, porque Moçambique vai crescendo, e quando ela cresce temos que largar a guarda-chuva. Nós temos tsunamis, os tsunamis provocam furos na guarda-chuva, nós temos que impedir que a nossa guarda-chuva seja furada, e isso não vai terminar, os tsunamis estão aí. Sempre. Então, é um processo, eu diria numa expressão latina assim, a infieri, um processo continuado. Não há nenhum país no mundo, na história, que teve uma unidade definitivamente conquistada. Terminada. A conversa está sendo muito boa. Não sei se vamos conseguir todas as questões, ou melhor, todas as dúvidas. Não, hoje não vamos conseguir, senão não teríamos mais dúvidas para o próximo encontro, não é? Mas vamos falar sobre a crise do Estado, construção do novo Estado. Qual é o perfil que nós precisamos realmente? Do novo Estado do quê? Moçambicano? Moçambicano. Olha, o Estado que nós temos foi o Estado de luta de libertação nacional. Sim. E ela, estes dias estamos às portas dos 50 anos da independência, todos os dias nas televisões ouvimos o discurso de Samora Machel, moçambicanos, todos os dias. Sim. E é bom isso, né? E eles dizem assim uma frase, o Samora acaba assim: em vosso nome, a Frelimo proclama hoje a independência total e completa. Quem proclama é o Comitê Central da Frelimo, a independência. E por que foi o Comitê Central da Frelimo? Porque foi a Frelimo que durante 10 anos fez a luta de libertação nacional. Isto foi um aspecto positivo. Ainda bem que a Frelimo existiu. Ainda bem que o Comitê Central chegou e proclamou a independência pela voz de Samora Machel. Mas as circunstâncias históricas da década de 60 foram mudando, foram evoluindo. E foram estas evoluções, estas metamorfoses sociais, históricas e políticas que levaram a democracia 30 anos atrás. O que acontece? Quando você foi detentor de um poder, a Frelimo é que comandava o Estado, esta mudança para uma democracia, abertura verdadeira, para que a Frelimo passe a ser um poder, um partido como todos os outros, é complicado. Significa despartizar o partido, separar poderes, significa ter um Estado em que os partidos são parte, mas o todo é o país na sua integridade, na sua população, etc. A Frelimo não estava preparada de anos atrás para fazer isso. Provavelmente não esteja nem sequer hoje. Quer dizer que ela vai resistir. É muito normal que ela resista. Não há nenhum partido no mundo que tenha poder que abdique o poder que tem. Vai lutar para mantê-lo. E os outros vão lutar para conquistar este poder. E esta dinâmica, esta dialética, não tem nada de normal, é boa, até é positiva. O importante é a maneira como a dialética se processa. Até agora, nós vimos que nos processos eleitorais há falcatruas enormes. E temos que mudar este tipo de sistema. Nós vimos, mas também sabemos que o que é governar? Imagine de Cama, em 94, se tivesse sido concedido a vitória que parece que ele teve, não sei, não tenho a certeza disso, mas bom, é o que se diz, com um Estado que era completamente ele nas mãos de um partido político. Ele teria governado, teria conseguido. Há coisas históricas que a gente tem que saber, os jovens não sabem muitas vezes. Quando o primeiro país independente, que foi o Ghana, 61, tinha o primeiro-ministro Kwame Nkrumah, toda a administração do Ghana, por causa da dominação em termos de educação que os ingleses tinham, eram ingleses ainda. Nkrumah, primeiro-ministro, quer dizer, o chefe do governo, dava ordens e não se cumpriam, porque os ingleses ficavam à espera do que Londres ia dizer. Até que um velho virou-se para ele e disse assim: diz-me uma coisa, eu sou inglês, estou aqui, eu tenho que te obedecer a ti ou às ordens que me vêm da minha rainha? Fogo. O problema é este. Você imagina que Lhakama tivesse ganho. Você chega no distrito mais recôndito de Moçambique, a pessoa que lá está pensa que está lá graças a Frelimo. O diretor do pequeno hospital que você tem está lá porque é membro da Frelimo. A quem que ele ia obedecer? Ao governo que teria ganho as eleições
ou o partido que lhe pôs no lugar, que ele pensa que é graças a ele que ocupa aquele lugar. Então, este processo de separar o Estado do partido é um processo paulatino, duro, mas tem que se ir fazer gradualmente, para que amanhã possamos ter um partido que seja Frelimo, Renamo, Podemos, MDM ou na Malala, não sei, a governar, mas que não seja simplesmente, digamos assim, processo automático. Dizer coisas que não vão ser implementadas porque o aparelho do Estado e a administração obedecem a um outro partido. Este processo de despartidizar o Estado é um processo necessário, urgente, mas tem que ser criteriosamente feito. Muitas precipitações podem nos chegar a resultados piores. Em 75, quando ficamos independentes, não sabiam-se quem processava o salário, não se sabia quem fazia farinha para o pão, não se sabia quem trazia carne para não sei onde, havia bichos em todo lugar e a economia ficou paralisada e a vida do país não funcionava. Se nós fizermos com precipitação, corremos o risco de repetir isto. Então é muito urgente a despartização do Estado. É uma necessidade, mas é também algo que tem que ser feito criteriosamente. Por isso eu acho que aquele debate entre partidos Sim. que está a ocorrer Sim. Tenha que ser um debate real, sério, e que tem que integrar todas as forças da sociedade, inclusive o Partido de Venâncio Mulher, que tem que integrar a sociedade civil, as igrejas, que tínhamos que fazer uma espécie de Estados Gerais em que revisitemos em profundidade e com vontade de mudar a maneira de como vivemos juntos, o contrato social, a relação entre os partidos e o Estado, para que possamos engrenar numa democracia verdadeira, que possamos fazer uma política em que todos encontrem a sua conta e que ninguém seja obrigado nem a ficar de fora, nem a ter atitudes agressivas para poder obter o que lhe é devido, o que ele tem por direito. Opa, temos mais de 10 minutos, professor. Mais de 10 minutos. Aqui a pergunta diz: o que esperar nas negociações, acabou de dizer, nas negociações do presidente Chapo e Venâncio Mondlane e os outros partidos? O que espera? Porque o professor faz parte deste grande desafio. Muito simplesmente isto. O que nós temos como desafio e que está naquele diálogo entre os partidos todos e que foi sentenciado foi promulgado por uma lei na Assembleia da República, tem duas palavras que resumem isso: reforma do Estado e reforma da economia. Nós temos que reformar o nosso Estado. O objetivo final não é fingir fazer coisas para que tudo fique na mesma, porque se isso acontecesse, íamos voltar aos tumultos que conhecemos nestes tempos. Porque os moçambicanos abriram os olhos e não vão aceitar, são mais reivindicativos. Isso é bom. Isso é bom que os moçambicanos conheçam os seus direitos, sejam mais reivindicativos e lutem para obter os seus próprios direitos. Não há nenhuma dúvida em volta disso. Okay. Eu acrescento sempre que é bom conhecer também os seus deveres. Sim. Quer dizer, conhecer direitos, a gente reivindica direitos, mas não conhece os seus próprios deveres. Então é preciso que conheçam os seus direitos e os seus deveres. E é bom que reivindiquem os seus direitos e que lutem por eles. Não há nenhuma dúvida nisso. É preciso que este novo Moçambique, estes novos moçambicanos, se reconheçam e sejam reconhecidos por aquilo que vai ser, aquilo que vai sair, se o diálogo, como espero, seja radical, pungente e verdadeiro para mudar as regras do funcionamento e a natureza do nosso próprio Estado. E isto vai ter como corolário, como consequência quase necessária, uma refundação profunda na maneira como a nossa economia se processa, vive e faz a redistribuição dos seus bens para a sociedade. O poder legislativo, executivo, judiciário. Essa é a penúltima dúvida. Qual é o desafio que o professor vê no meio de tudo isto? Olha, o poder executivo, aqueles que nos governam, devem ser os melhores dentre nós. E a palavra melhores não quer dizer os mais inteligentes, não quer dizer com maior capacidade, mas aqueles que são, primeiro, têm uma visão de país.
e tenham um projeto de país. E que sejam capazes de aglutinar todos os moçambicanos a obter ou atingir estes objetivos. Mas são pessoas que têm que ser melhores no sentido moral e ético da palavra. No sentido de ter a responsabilidade de carregar sobre os seus ombros a responsabilidade de um país e um povo. Que eles entendam que não estão lá para ter privilégios, mas estão lá para estar ao serviço do maior número. Não se trata de ter carros, ter bilhetes de avião, ter per diems, ter gravatas, ter fatos bonitos. Não se trata de pegar nos filhos dele, meter em melhores escolas e mandar para fora. Trata-se de ter uma visão do país, uma visão capaz de governar. Sabes o que quer dizer? A palavra governar vem do governo do navio. O navio, na altura que a palavra governar foi feita, o navio, quando funcionava, o capitão, aquele que estava em cima, e lá embaixo tinha aqueles que remavam. Sim. Aqueles que remam nem sabem em que direção vão. Só estão a remar, só remavam. O capitão diz agora vamos à esquerda ou à direita, eles tinham cegamente que obedecer. Eles tinham que ter confiança total na pessoa que pilota, que governa. Então nós temos que ter governantes lúcidos em termos dos problemas económicos, políticos em que estamos confrontados no mundo. Nós temos Trumps hoje que decidem de manhã que aumentam as taxas para todo o mundo, mas temos a África do Sul ao lado que nos põe em condições draconianas porque levam o nosso gás, a nossa eletricidade, mandam embora os nossos cidadãos, inundam o nosso país com produtos e quase destruturam a nossa economia. Então, quero dizer, os nossos têm que ser lúcidos, têm que ter estratégia de mudança, de condivisão do pouco que temos, mas os nossos têm que ter uma isenção moral muito grande. Tem que sentir que estar naquele lugar não é um privilégio, é uma responsabilidade. A pessoa devia ir para lá quase com as pernas a pesar, dizer, eu vou conseguir fazer isto. Eu ouvi uma vez o presidente Inhusa dizer ao Celso Correia, nomeou de ministro da Agricultura e diz assim, para chegar já fomos zero em Moçambique. Sim, eu fiquei a olhar, ri e sorri para mim e eu dizia assim, não há doce mais saboroso que se podia dar a um moçambicano, a um ministro, que lhe dizer que a tua função é fome zero. Você imagina que alguém te dissesse assim, a tua missão como moçambicano é consagrar-te a fazer com que cada moçambicano tenha pão. Uau! Há missão mais saborosa do que essa para a vida de um homem. Não. Ao mesmo tempo, há uma missão mais difícil. Sim. Mais complicada do que num país como o nosso alimentar toda a gente. Então, o nosso ministro, o nosso governo devia ter este doce, na boca este doce amargo, como a cozinha chinesa. Sim. Né? A doçura de pensar que ele é responsável de trazer o povo de Moçambique a situações de vida melhores. Mas também ter o sentido da responsabilidade do peso, que a responsabilidade que se lhe dá é extremamente importante. E isto devia ser o nosso executivo. O nosso judiciário devia ser isento, ele devia, acho que está a tentar fazer passos enormes para se afastando, mas todo o processo da nomeação, da eleição, ainda depende muito do executivo. É por isso mesmo que neste debate em curso devia-se chegar ao momento em que o judiciário tivesse um espaço de maior liberdade. Isto é extremamente importante. O legislativo é talvez a nossa parte mais fraca. O legislativo é suposto ser o lugar de representação do povo. Mas neste momento os nossos parlamentos representam partidos, não representam as nossas comunidades. Você é eleito ao parlamento não por quem lhe xinga, você é respeitado e é considerado o porta-voz dos interesses da comunidade, mas porque o partido que você está afiliado mandou-te entrar numa lista. E você chega no parlamento, você não defende os interesses da sua comunidade, você defende os interesses do partido que te elegeu. O parlamento não é para isso. Em segundo lugar, você tinha que prestar contas à própria comunidade sobre a tua ação e o teu operado em nome dessa comunidade no Parlamento Nacional Moçambicano. O Parlamento tem que fazer leis. O nosso Parlamento não produz leis, é fraco a produzir leis. A maior parte das leis que nós temos vem do Executivo. Agora começou esta legislatura, continua exatamente na mesma como vimos antes, e vemos este espetáculo que a Frelimo apresenta um orçamento. Sim.
os outros não estão de acordo, mas como são a maioria, passa. Exatamente o espetáculo que nós vimos nas legislaturas precedentes. O Parlamento tem que ser outra coisa. O Parlamento tem que ser gente que representa, que tem sentido de pertença. Eu venho sentar-me ali como representante de uma comunidade, só porta-vez dos seus problemas. E é esta dialética entre um programa de um Estado central, do Executivo, e a representação das preocupações através da base que o Parlamento devia representar, que faz que a gente encontre o meio termo, que a gente encontre compromissos. Um Parlamento tem que ser lugar de compromissos, como toda a política. Quando você apresenta o orçamento do Estado e toda a oposição está contra, e você passa a força, você não está a fazer compromissos. Você está a impor aquilo que você tem, porque você tem mais força que os outros. É o Trump que faz a mesma coisa com os países vizinhos, porque é mais forte, aumenta taxas. É a Europa que ocupa os nossos países e impõe-nos porque são mais fortes. É o FMI, o Banco Mundial. O Parlamento não pode ter um FMI, um Banco Mundial ou um Trump, porque você tem mais força a fazer as mesmas coisas. Ali é um lugar de cozer o país. Cozer o país é como as nossas mães que pegam numa agulha, pegam em fios, vão cozendo um a um e vão fazendo com que a camisola que elas estão a construir seja sólida, para poder resistir ao frio aqui de Lixinga. Se você não fizer isso, você faz camisolas muito tênues, não simplesmente deixam passar o frio, mas que se rasgam de qualquer maneira ao primeiro pequeno vendaval que possa acontecer. Profundo. Professor, nós estamos gratos. Se fosses um médico, qual é o diagnóstico que darias a Moçambique hoje? Olha, sabes, quando você vai a um médico, você nunca sai de boa saúde. Os médicos dizem sempre que você está doente, né? Sim. Alguns médicos fazem-no porque acreditam. Sim. Outros dão-nos esse diagnóstico porque nós, quando não sentimos dores, não vamos aos médicos. Outros fazem-nos por ganhar dinheiro. Sim. Quando você entra no médico, ele até inventa doenças que você não tem. Sim, você tem tensão alta, tem isto, não sei o quê. Pode comer isto. Para você, depois já te diz, olha, fazemos mais uma consulta na próxima semana. E depois diz que você vai comprar medicamentos naquela farmácia que ele tem acordo. Etc. A gente sabe isso. A medicina chinesa não cura doenças, previne doenças. Sim. Eles dizem que não é uma medicina que vem depois das doenças se instalar, sim, mas há um procedimento de acompanhamento para evitar que as doenças existam. Infelizmente, nós somos um corpo doente. Sim. Um corpo doente porque estamos doentes, um corpo doente porque algum médico que quer ganhar dinheiro diria que somos doentes, sim, um corpo doente porque não fizemos a prevenção e não andamos todos os dias ao médico. Sabe, dizem que os homens aos 40 anos tinham que fazer sempre, olhar para a questão da próstata. Sim. Dizem que as mulheres que têm o cancro da mama deviam uma vez por mês. Mas quantos homens vão olhar para a próstata? Ficamos, só quando a gente começa a ter dores, sim, aconteceu comigo, é que a gente corre e quando chega lá, o mal já está grande. Sim. E quantas mulheres a mesma coisa. Então a nossa sociedade é um bocadinho isto. A gente tem algumas doenças não prevenidas, algumas doenças porque estamos doentes, algumas doenças porque o médico quer ganhar dinheiro e diz que estamos doentes. Mas que seja por uma ou outra razão, somos um corpo doente. Mas o que é bom num corpo doente, quando a gente quando vai ao médico e faz um diagnóstico, é que a gente passa a conhecer a doença e a gente procura condições para poder curá-lo. Há doenças que são fatais, há aquelas que não têm remédio e nos levam infalivelmente à morte, mas a medicina avançou muito hoje, muitas das doenças conseguem se curar. Então Moçambique é um corpo doente, mas que ainda tem muita cura, e essa cura chama-se juventude, chama-se vontade, chama-se abnegação, e chama construir um tecido social renovado para que possamos todos contribuir para construir este corpo são que pode e deve se chamar Moçambique da manhã. Profundo, em inglês, deep, professor. É com muita honra mesmo. E muito obrigado por partilhar essa bagagem. Acredito que nossos internautas também percebem a
a vontade é ouvir, mas acredito que vamos ter mais oportunidades. Mas como eu, mais velho, é sempre bom deixar um conselho para a juventude. O meu conselho é esse: temos que amar Moçambique. E amar Moçambique não é amar as nossas montanhas, os nossos rios. Temos que amar, apreciar e cuidar disso tudo. Mas amar Moçambique significa amar os 33 milhões de moçambicanos que nós temos e trabalhar por isso. E há muitos países que dizem assim: você diz americano, eu sou orgulhoso de ser americano, eu sou orgulhoso de ser francês. E porquê? Porque a América é um país maior do mundo, porque a França ganhou campeonatos de futebol, porque a Argentina aqui, etc. Nós temos que ter um orgulho diferente. Sabemos que até o orgulho é um já e ainda não, é um processo que temos que construir. Sim. Mas temos que ter orgulho de ser parte integrante na construção de um país que amanhã vai ser orgulhoso de si. É só com a juventude. E só vocês é que podem fazer isso. E não tenham desculpas. Que a nossa geração não se comportou bem, que os nossos líderes não são grande coisa, que os mafiosos da terra roubam tudo. Tudo isso é verdade. Mas isso não vos iliba da vossa responsabilidade. E termino dizendo que hoje é 25 de maio, Dia da África. Sim. E como Dia da África, temos que acreditar, apesar dos pesares, os pesares da nossa história, escravaturas, colonialismos, etc., que é possível, que nós podemos construir uma África melhor. E nós devemos isso àqueles que morreram por causa deste continente. Milhares de pessoas morreram sem sepultura, como escravos nos mares. Milhares de pessoas nunca abdicaram nem cara pela liberdade. Nem vale a pena citar nomes, porque os nomes seriam infinitos. Milhares de pessoas lutaram para que a escravatura acabasse, para que o colonialismo acabasse, e nós temos o dever de lutar para que o neocolonialismo termine. Mas o problema não é o neocolonialismo, mas porque o nacionalismo africano, guiado por nós, pelos nossos valores, para a nossa filosofia de vida, abrindo espaço para que as liberdades para todos possam ser implementadas, possa triunfar. Há uma expressão muito bonita de Cabral, que era assim: nós lutamos pela paz, pelo progresso e pela felicidade dos nossos povos. Então, o nosso dever, a África prometida, que vocês e eu temos que construir, é uma África de paz, onde cada um possa encontrar o seu lugar, não precisar de emigrar, como o jovem que está em Portugal ou aqueles que moram no Mediterrâneo. Uma África que progride. Eu não disse que se desenvolva, porque desenvolver-se parece que estamos a tentar imitar os outros. E então entramos na dependência. Mas que progride, que melhore as condições de existência, que seja capaz de dar pão aos seus próprios filhos, mas sobretudo uma África que dê, os gregos chamavam eudaimonia, a felicidade, a felicidade dos nossos povos. Isto é aquilo que é a minha última mensagem. Obrigado.